Olá, começando mais um Falando de Saúde com Cláudia Terceiro. Você já ouviu uma palavrinha que se chama gordofobia? Ficou com dúvida? Pois eu trouxe aqui um profissional, ele que é o médico Ubirajara Aguiar, ele é endocrinologista e ele vai nos falar um pouco sobre gordofobia. Doutor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, muito prazer estar aqui com você, Cláudia, e vamos falar um pouco sobre esse tema que traz sempre uma questão de conflitos, tá? Então é importante a gente comentar também e esclarecer algumas dúvidas. Doutor, na verdade, assim, a primeira pergunta, o que causa, a obesidade? O paciente ele não é gordo porque quer, né, doutor? Não, na maioria das vezes a obesidade ela vem de vários fatores, né, que ocasionam mudanças metabólicas que levam à obesidade, aumento de peso. Não existe só uma coisa que é responsável. Geralmente as pessoas querem encontrar uma causa para tratar essa devida causa e resolver os problemas, mas geralmente são muitos fatores. É uma doença multifatorial, tem relação genética, cultural, metabólica, alimentar, então são várias coisas. Mas dentro da parte metabólica endocrinológica, que é da minha área, existem algumas coisas que a gente, nos estudos já se foram descobrindo como alterações que levam ao aumento de peso. Então a gente tem, por exemplo, hormônios que são secretados, a gente tem a grelina, que é secretada pelo tecido adiposo, tecido de gordura, que controla o apetite, dá saciedade. Tem a leptina, a grelina, que é do intestino, que aumenta a fome. Então, o descontrole, o desbalance desses hormônios pode alterar, uma impulsividade, uma maior fome, menos saciedade para a pessoa entrar num processo de ganho de peso. E depois, mais processos vão se originando a partir daí. Doutor, é muito importante, então, quando o paciente ele observa que ele está ganhando peso, que ele procure ajuda do endocrinologista, é isto? Claro, sempre com a ajuda de um profissional da área é muito importante para ter as devidas orientações, investigar adequadamente e excluir causas que possam ser tratadas, distúrbios metabólicos ou endócrinos que possam causar, existem algumas doenças que são causadas simplesmente por alterações hormonais. A gente tem algumas coisas, distúrbios com excesso de cortisol, com algumas doenças que podem produzir um excesso desse hormônio que pode gerar um aumento de peso, uma obesidade que a gente fala centrípeta na região abdominal, com estrias, com outras características que pode aumentar o peso. Então, isso através de um exame com um especialista pode ser identificado e tratado. Outras alterações hormonais, diminuição de testosterona ou os hormônios femininos, com hipogonadismo, isso também pode levar a um aumento de peso juntamente com outros sinais. Então, isso tudo é investigado e tratado. E se não é encontrado nenhuma alteração como causadora, a gente tem outras formas de acompanhar esse paciente, tratar da melhor forma, um tratamento, vamos dizer, multidimensional, assim, que não é só uma medicação. E, na verdade, a gente vai incluir várias coisas nisso, uma mudança de estilo de vida. Doutor, eu observo o seguinte, aquele paciente que ele passa por muito estresse, junto com o estresse vem o quê? A insônia, geralmente assim. E isso geralmente desencadeia aumento de peso, na maioria das vezes, doutor? Que é um desequilíbrio emocional, digamos assim. Isso realmente causa mesmo aumento de peso? Sim. Pode não ser um fator isolado como causante, mas sempre a gente tem que, vamos dizer, regular todos os fatores que estão alterados, porque a gente tem um ciclo, que chama ritmo circadiano, secreção ordenada em determinados horários do dia, o cortisol ele vai subir, à noite ele diminui, quase fica no mínimo. Então, a pessoa que tem um problema, que ela tem insônia ou por algum motivo ela não dorme à noite pelo trabalho, fica com esse cortisol elevado durante a noite. O GH, que é um outro hormônio
que ajuda a gente, né, a ter uma distribuição de gordura melhor, tem outros fatores metabólicos. Ele geralmente aumenta à noite. Se a gente tem também esse problema, ele não vai ficar suprimido. E geralmente também é o metabolismo da alimentação. Quem come muito mais durante a noite, essa alimentação ela é metabolizada de uma forma diferente, não igual se você come durante o dia. A gente tem um ritmo que não deveria ter, né? A gente está preparado para ter uma refeição muito maior, mais rica em carboidrato e gorduras no período da noite. A gente, vamos dizer assim, o corpo lidar de forma menos metabólica nessa refeição. Então, os distúrbios do sono e da noite têm influência, sim. Doutor, o paciente, né, que ele tem aí a gordofobia, ele fica mais em casa, ele fica isolado, ele perde, digamos, vida social, ele perde, às vezes, opções de estar interagindo, né, com pessoas no meio social, no trabalho, familiar. Isso de fato acontece, doutor? Sim. Na verdade, é um tema importante a gente tratar aqui e explicar, né? Porque a gordofobia e o tratamento da obesidade, eles não vai um contra o outro. O que a gente tem que entender? A gordofobia é quando são tratados de forma agressiva, de forma pejorativa, temas de piadas, são culpados pelo seu estado. E isso, há muitas pessoas hoje, os movimentos, né, que acho muito importante hoje em dia, de levar um lado que isso não deve ser assim. Essas pessoas são, né, seres humanos como qualquer um, merecem respeito. Tem sentimento, né, doutor? Tem dor, claro, né? Tem vida também, né? Com certeza. E isso não impede, né, dessas pessoas se aceitarem, né, de ser como são, mas o que a gente sempre diz como médicos dessa área é que mesmo sendo com essa aceitação, mesmo tratando com respeito, a gente tem que entender que a situação da obesidade, ela sim é uma doença que pode ocasionar outras complicações e outras doenças. Então, a gente tratando com respeito, com a devida atenção, não desmerecendo o ser humano que está ali, a gente deve sim tratar de forma com que essa pessoa consiga ter uma diminuição do peso para diminuir as complicações, tá? Então, não seria isso como as pessoas falam, você querer tratar a obesidade não é uma forma de gordofobia ou de você... Não, é uma forma de você tratar com respeito e dizer que isso é uma complicação para algumas outras doenças e merece um tratamento de forma adequada. Doutor Ubirajara, e existe algum tipo de tratamento para esse paciente? Quando o doutor recebe esse paciente no consultório, é a primeira consulta, é o primeiro contato do profissional com o paciente, como que se dá esse tratamento? Então, sempre é avaliado, né, um tratamento completo. A gente não foca em apenas uma área, porque na verdade o corpo humano é bem complexo. A gente não... Então, o que a gente sempre pensa, né, um tratamento, vamos dizer, baseado em 3 pilares. A mudança na alimentação, porque sempre tem que haver uma mudança na alimentação, não necessariamente dizendo, né, que tem que reduzir, mas às vezes a gente vai mostrar que tipos de alimentos que são menos calóricos ou que vai ter uma melhor aceitação para o metabolismo daquela pessoa. Se ela tem uma predominância, às vezes, de se alimentar com carboidratos ou com gordura, a gente pode fazer um balanceamento melhor. Relacionado também, então, à atividade física, porque o corpo, a gente tem como se fosse uma calculadora. A gente vai gastar energia ou fornecer a energia através dos alimentos e no final tem essa balança. Se você ficou num déficit, você vai perdendo peso. Se você sobrou, aquilo ali vai armazenar de alguma forma, né? Forma de gordura. E aí que está um ponto, a gente tem a insulina que é relacionada a isso também, que a insulina no nosso corpo produzida, quando a gente come muito carboidrato em excesso, a gente produz muita insulina e a insulina ela tem funções positivas no corpo, mas quando ela tem excesso ou quando tem resistência, a gente tem mudanças metabólicas que vão ocasionar um fator ruim, que é esse depósito de gordura no corpo, na região abdominal, visceral, que pode aumentar o risco
cardiovascular, risco de câncer, risco de outras doenças, né, que são os fatores positivos. Por isso que tem que tratar, na verdade. Não é simplesmente por estética. A gente fala pela saúde, tá? Porque tem muitos estudos hoje em dia que comprovam já de longa data que as associações da obesidade com vários tipos de doença, tá? Então, tumores, as doenças metabólicas, pressão alta, diabetes, alterações do colesterol, a apneia do sono, né, o problema do ronco e da respiração, alterações hormonais que são geradas pela, né, redução da testosterona, aumento de doenças articulares. Então, tudo isso a gente faz tratamento pensando nessas causas. E existe também a parte da atividade física que vai junto, porque quando a gente começa a perder peso, o nosso corpo, a hipófise e o hipotálamo, que são as glândulas também que ajudam nesse controle, elas tentam compensar. Então, se eu estou perdendo peso, ele falou, não é normal o corpo perder. Então, ele acha que pode ser um processo de desnutrição, então ele se defende. Ele diminui o gasto metabólico, então a gente começa a gastar menos caloria, aumenta o apetite através daqueles hormônios, a grelina e leptina. Então, a gente tende a não conseguir ficar, né, preso naquilo ali. Então, a gente pode, juntamente, atividade física para aumentar o metabolismo, fazendo um déficit calórico na alimentação, uma medicação, às vezes, né, para ajudar, às vezes, na compulsão alimentar, na ansiedade, ou alguma medicação que atue no intestino para diminuir a absorção de algum tipo de componente, gordura, ou controlar hormônios intestinais, a gente consegue, né, nesse âmbito completo, fazer um tratamento de longa duração, porque a manutenção também é outro fator, porque muita gente perde e depois cheguei, né? A manutenção requer um esforço e contínuo acompanhamento para se manter no peso, e assim tá tendo o benefício da saúde, né? De 10% de perda de peso em um obeso já reduz muitas complicações de saúde, né, que esse paciente pode ter. Doutor, hoje nós temos, né, uma tecnologia chamada, né, comunicação digital. O doutor usa isso para favorecer o seu paciente? O paciente ele tem contato com você através tipo de WhatsApp, quando o doutor está fazendo tratamento no paciente dessa forma? Sim, sim. Eu gosto, geralmente a gente eu tenho um WhatsApp no consultório e eu sempre deixo com o paciente, não faço direto comigo, mas tem essa passagem. A secretária geralmente manda todas, né, as dúvidas, eu respondo com áudio ou escrito para estar acompanhando. Então, dúvidas quanto ao tratamento, à medicação ou quanto à atividade física, alimentação, né, eu falo sempre, é melhor perguntar do que ficar fazendo errado por medo de tirar essa dúvida. Então, um acompanhamento mais de perto é importante. Doutor, eu observo assim que o paciente, quando ele chega, né, nesse estágio, ele também quer muito alguém que ele confia, né, que esteja ali presente, que além de sanar a dúvida dele, é alguém de extrema confiança, né, doutor? Claro, é importante. E alguém sempre, né, que trate com respeito, porque é tão difícil você chegar em um lugar, um profissional e dizer eu estou numa situação que eu queria me tratar e receber ou escutar que a culpa é sua, que é só fechar a boca, que é simples, que vai fazer. Então, uma das coisas é isso, a obesidade não é culpa da pessoa, do paciente, não é falta de vergonha na cara. A gente tem já vários estudos, a ciência, a literatura mostra alterações, né, que levam a isso. Então, realmente são alterações, tanto neurotransmissores, né, do controle alimentar, da fome, do apetite, como hormonais. Existem várias coisas que precisam, né, de uma ajuda para... Não é simplesmente falta de vergonha. Claro que existe também de uma força de vontade conjunta, porque não adianta só você tomar um remédio. Você tem que querer também, juntamente, né, com o tratamento, né, fazer essa mudança. Doutor, qual o recado que o doutor deixaria para aquele paciente que está lá numa cama, deitado, que ele conquistou muito, muito peso e ele foi abandonando a vida dele em virtude do peso que ele foi conquistando? Qual o recado que você deixaria para esse paciente hoje, doutor? Então,
recado é que não tenha medo ou vergonha na situação, procure uma ajuda. Não estou dizendo que você tem que ser infeliz por causa, né, de estar nessa situação. A gente quer conscientizar que existe uma melhora de qualidade de vida, melhora de saúde com a redução do peso, tá? E você pode melhorar o seu estado de ânimo, estado de humor, estado saudável, a melhora do rendimento físico, né, com um tratamento adequado. Então existe solução, com ajuda especializada, alguém que também compreenda a sua situação. Então não desista e procure sempre um profissional para ajudar. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui, né? É muito válido, um tema inclusive que a gente sabe que existem muitas pessoas, né, em casa que irão nos assistir precisando desse depoimento e dessa ajuda que o doutor pode proporcionar a esses pacientes. Muito obrigada. Agradeço eu pelo convite e espero que as dúvidas que tenham ficado da conversa possam ser esclarecidas, né, quando, né, se alguém quiser, no consultório ou por meio das redes sociais também, que sempre estou postando alguma coisa, alguma curiosidade também. Tá? Qual que é o seu endereço, doutor, nas redes sociais? Podem passar? É o birajara.endócrino, que é no Instagram e no Facebook, tá? Doutor, agradeço imensamente sua presença aqui. Eu espero que em breve o doutor possa voltar, né, com temas aí tão valiosos, com temas que podem mudar a vida das pessoas. Então, esteja sempre à disposição para comparecer aqui novamente. Claro, obrigado. Sempre, né, podem mandar sugestões para você de temas relacionados à endocrinologia, que abrange, né, todos as doenças relacionadas a hormônios, diabetes, tireoide, então de outras, futuramente a gente pode conversar mais outros temas. Né? Quero muito a sua presença aqui, doutor. Muito obrigada. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, o tema de hoje, gordofobia. Conhece alguém que precisa de ajuda, precisa de tratamento? O Dr. Ubirajara Aguiar está à disposição para auxiliar você, paciente. Agenda uma consulta e com certeza você terá uma melhora na sua vida. Obrigada pela sua participação e até o próximo.